Você está na SGTV, canal 4, retransmissora da Rede Minas de televisão em São Gotardo. Começa agora o nosso Jornal SG. E hoje tratando de um tema extremamente importante para toda a comunidade, que é o Maio Amarelo. Juntos salvamos vidas. E recebemos neste momento a presença aqui do Sargento Gabriel Thiago de Faria. Prazer tê-lo conosco, Sargento. Boa noite, Hudson. Boa noite aos telespectadores. Prazer é todo meu por ter recebido esse convite. O Sargento vem até a SGTV também a convite da Câmara Municipal de São Gotardo, que está trabalhando o tema do Maio Amarelo. E nesse momento a gente fala sobre trânsito, sobre a segurança no trânsito. E é com o Sargento Gabriel que a gente conversa então nesse momento. Sargento, antes de mais nada, gostaria de apresentá-lo aqui para nossos telespectadores. O senhor é locado no subsetor de Carmo do Paranaíba. Correto. Segundo grupamento do 1º pelotão da 10ª Companhia Militar Rodoviária, de Polícia Militar Rodoviária de Patos de Minas, a sede é em Patos. E esse subsetor de Carmo do Paranaíba, ele envolve São Gotardo, Tiros. Quais são as cidades que são vistas na nossa competência, hoje, nós temos as principais de maior destaque: Carmo do Paranaíba, São Gotardo, Rio Paranaíba, abrange também Tiros, Matutina, divisa com Serra do Salitre, são todos esses municípios. É uma área extensa para poder trabalhar. Se eu não estiver enganado, 285 quilômetros de rodovias, a extensão, por aí, próximo a 300. Certo. Só o nosso subsetor. O Sargento Gabriel trouxe dados impressionantes sobre acidentes de trânsito nessa região. Sargento, o senhor poderia falar, por favor? Os dados que o senhor trouxe dão um panorama para nós do que aconteceu em 2022 em relação ao trânsito nas rodovias. Sim, conforme foi solicitado levantar essas informações, para a nossa região aqui de São Gotardo, Matutina e Tiros, que são regiões contíguas, a gente tem sempre mais ou menos mantido esse padrão de 30% dos acidentes total do nosso subsetor. Então, sem vítima, a gente tem 11 acidentes sem vítima, de 35 no total, de janeiro até hoje, 27 de maio. Os acidentes com vítima, a gente tem 6 acidentes de 20, gerando aí 30%, e acidentes fatais são 2 nessa região aqui de São Gotardo, Matutina e Tiros, de um total de 6, sempre girando em torno desse índice de 30%, o que a gente considera significativo. As causas geralmente são imprudência, quais são principalmente? Sim, geralmente a falta de atenção, uma velocidade incompatível, o uso de bebida alcoólica, sempre é um conjunto de condutas que vai gerar esse acidente. Mas as principais causas seriam essas: velocidade incompatível, o uso de algum equipamento eletrônico durante a direção, que vai causar essa desatenção no trânsito e gerar o acidente. O celular com a direção é um inimigo. Inimigo, assim como a bebida alcoólica, que infelizmente tem um impacto enorme aqui na nossa região. E acontece muito na região esse tipo de conduta, Sargento? Não que a gente avalie no momento do acidente. A gente chega para atender o sinistro, né, e faz aquela leitura da causa presumida. E tem sim, tem sido significativo esse tipo de conduta para o acontecimento do sinistro. Para uma pessoa que quer ter segurança no trânsito, ela está dirigindo, quais as providências que ela deve tomar, Sargento? Hoje eu pensei em falar sobre a direção defensiva e até pensei que você poderia fazer essa pergunta mesmo. Para a gente tomar cuidado com essa questão de sinistros, que tem muito a ver com o Maio Amarelo, conscientização para a vida humana, a gente tem que adotar condutas tanto preventivas e, infelizmente, condutas corretivas. As preventivas seriam aquelas em que a gente antecipa o acontecimento de algum sinistro, né? A questão da distância do veículo da frente, o uso do cinto, ajeitar os seus retrovisores. Qual a distância recomendada entre dois veículos na rodovia? O que a gente costuma ler bastante nos textos é o tamanho, a medida de um veículo. Veículo de médio, pequeno porte. Certo. Essa seria a distância mais recomendada. Desculpa a interrupção, não, tranquilo. Pode continuar, por favor. Ou seja, essas medidas preventivas seriam aquelas condutas que a gente tem que automatizar, né? Entrar no carro, colocar o cinto, dar a seta no local correto, no momento correto da conversão.
não fazer ultrapassagem pela direita, tudo aquilo que a gente faz para automatizar nossa conduta. Assim como escovar os dentes, né, que se a gente acaba não escovando, vai trazer problemas financeiros, problemas contínuos de saúde. Já as medidas corretivas, infelizmente, seriam no acontecimento do acidente. Talvez uma sinalização correta do local, o acionamento dos órgãos públicos, né, para fazer o registro da ambulância, por exemplo, são medidas corretivas, para que aquela situação que já é de tragédia não se transforme em outra. Isso é muito importante. O veículo, como várias outras coisas na vida, ele pode ser uma arma a favor da gente ou contra a gente, né? Eu penso que o cuidado com o veículo é uma das principais questões que a gente deve ficar antenado realmente para poder sair e viajar, né? Com certeza. Mais uma característica aí que vai englobar toda essa medida de direção defensiva preventiva. É você manter o seu carro sempre com a manutenção em dia. Muito importante isso. E interessante, né, sargento, que a gente fala muito de veículos, de carro, mas o ciclista, o pedestre, o motociclista, todos têm a sua responsabilidade para ter um trânsito realmente saudável, para as coisas acontecerem bem, né? Para a rodovia ser bem utilizada, levar as pessoas, né? Com certeza. A gente sempre quando fala de trânsito, vem à mente a motocicleta e o veículo 4 rodas. Mas tem uma gama de outros usuários da via pública que vão trazer esses tipos de preocupação. O ciclista, por exemplo, como o senhor orientaria ele utilizar as pistas para o ciclismo? Sim. Primeiro, procurar as vias que tenham mais condições de tráfego, né? Aquela destinada especificamente, a gente sabe que é muito difícil com a estrutura que a gente tem hoje, mas dá preferência a essas vias. Se realmente não tem, investir nos utilitários de segurança. Seria um capacete, uma sinalização tanto frontal quanto traseira. A vestimenta também ajuda bastante, né? Para a pessoa às vezes não se sentir, não dar um mal súbito, né? Não sentir tanto frio ou tanto calor, buscar se hidratar, né? Para não ter nenhum tipo de problema durante a diversão dela, né? Talvez até a prática de um esporte, a profissão dela. Tem que se cuidar nesse sentido. O ciclista é muito importante porque ele, entre o pedestre e o motociclista, ele está ali intermediário. Então, ele tem que tomar esse cuidado para não sofrer nenhum tipo de agressão à integridade física dele ou talvez até à morte. O ciclista pode trafegar à sua direita, ele também pode trafegar à sua esquerda? O ciclista ele tem que manter mais à direita. Quando ele for fazer a conversão para alguma rua, se ele for atravessar uma rodovia, por exemplo, por algum motivo, ele tem que sinalizar, mas antes de tudo, sempre prestar atenção no trânsito atrás dele e o que tiver no contrário ao sentido em que ele se encaminha. Certo. No caso do motociclista, a gente já sabe que o capacete é essencial, né? Sem dúvida nenhuma. O capacete é para proteger regiões vitais, né, do nosso corpo, em especial a cabeça. Então, se você se protegeu de uma queda para não ter nenhum tipo de, no máximo, né, um traumatismo craniano, no mínimo aí um corte contuso, e também colocou uma viseira para não deixar nenhum tipo de resíduo, alguma coisa que estiver solta na rodovia, uma pedra que possa bater no seu olho, você se protegeu. Isso é muito importante. Em termos do cinto de segurança, ele é extremamente importante, a gente sabe disso. Principalmente gostaria que o senhor falasse da importância dele e também, no caso, da forma segura para as crianças que vão estar dentro do veículo. Sim, essa é uma das medidas de direção defensiva preventiva que a gente vem ensinando as crianças desde muito cedo, né? E parece que quando chega na fase adulta, volta a ter que aprender de novo. A gente entra dentro do carro, coloca o cinto, que nós vamos conseguir automatizar essa conduta nossa. A criança hoje, ela precisa, em determinadas idades, ou do bebê conforto, ou da cadeirinha, ou do assento elevado. Os animais também têm um procedimento padrão para se locomover com animais dentro do carro. Sim, seria considerado o próprio dispositivo de segurança, né? Se as crianças têm as cadeirinhas, assentos elevados e bebê conforto, o animal tem que ser levado dentro daquele
recipiente, da jaulinha dele, que ele considera talvez até a casa onde que ele pode se sentir mais confortável durante esse tráfego com o veículo. Sargento, as placas de sinalização, elas indicam, acho que a tensão com elas também é extremamente importante para uma boa viagem, para voltar para casa com vida, né? Sim, o que a gente conhece mais seriam as placas de manutenção da velocidade prevista para aquela via. E, como de costume, durante um patrulhamento ou a gente estando até no lazer mesmo, qualquer pessoa vai identificar que a maioria dos veículos não transitam dentro dessa velocidade. Mas além dessas placas mais importantes, a gente tem de preferência de diminuir a velocidade quando chegar próximo aos trevos e peço à sociedade que, se tem as placas em más condições, vão fazer o contato com o órgão público competente para poder melhorar esse tipo de equipamento, acessório e assim providenciar uma segurança no trânsito. Sargento, nossa região principalmente, que é muito agrícola, muitos animais, como a pessoa deve se comportar para não deixar um animal sair de sua fazenda e causar um acidente? E também, por incrível que pareça, é preciso falar nisso, mas as pessoas abandonam muitos animais na estrada e isso se torna um perigo constante. É uma prática ainda usada, tanto o abandono dos animais, né, cachorros, gatos, que não se quer, e também a parte do proprietário de propriedades rurais que deixa a cerca descuidada. Né, os animais de grande porte, como um bovino ou um equino, cavalos e vacas, né, vão invadir essa via pública e provavelmente causar um acidente. Certo. Bom, lembrando aqui nossos telespectadores que estão chegando agora, a partir desse momento, nós estamos conversando com o Sargento Gabriel, ele é do subsetor de Carmo do Paranaíba e hoje nós estamos tratando do Maio Amarelo, a campanha sobre trânsito Juntos Salvamos Vidas. É interessante, a gente tem aqui, gostaria que o Luiz mostrasse a imagem aberta, o Maio Amarelo, essa cor amarela é a mesma cor da advertência, né, Sargento, no trânsito, né? Por isso usado esse emblema dessa forma, né? Sim. E o laço significa o engajamento da sociedade, né? E das comunidades, de todas as pessoas. No nosso caso aqui, neste momento, é uma parceria da Câmara Municipal e da Polícia Rodoviária com a SGTV, esse engajamento realmente que a gente pede a toda a comunidade para estar difundindo essas ideias, a ideia de gentileza, de respeito no trânsito, de andar conforme as orientações da polícia para um bom trânsito. Sargento, como o senhor vê o Maio Amarelo? Você acha importante esse tipo de campanha? Você acha que dá resultado? Dá resultado, com certeza dá resultado. Como o senhor bem disse, o Maio Amarelo ele é um movimento de abrangência mundial que vem chamar a atenção para a sociedade e de interação também dos órgãos públicos e privados para essa importância do cuidado no trânsito. A gente consegue salvar vidas, sim, com esses procedimentos simples, se a gente prestar atenção. Sargento, a gente conversou até agora sobre gado na pista, animais, abandono. Como é a punição para esse tipo de conduta? Punição, geralmente, se encontrado o proprietário de algum imóvel rural que deixou aquela cerca descuidada e o animal de propriedade dele saiu para a via pública, seria a omissão de cautela, né? Ela é uma contravenção penal, mas que ainda assim incide numa medida criminal para esse autor desse crime. O excesso de velocidade também, qual a punição para ele? O excesso de velocidade já teria que ser aferido por algum instrumento credenciado por um órgão público competente. Seria o radar fixo ou o móvel, que são utilizados durante as fiscalizações. Aí a gente vai variar de faixas, né? Quem excede até 20% daquela velocidade, até 50% e acima de 50%. Certo. Sempre com medidas administrativas e penalidades, com multas bem graves. No caso de uso a pessoa foi pega evidentemente após utilizar o álcool, também tem uma punição bem grave. Sim, muito grave. Essa seria uma das mais graves, né? Que é gravíssima num fator 10 vezes,
chega ao valor próximo de R$ 3.000 hoje. Mas para essa constatação da embriaguez, a gente teria que ter outros tipos de verificação. Não é só com o sopro, não é só com os sinais, são um conjunto de fatores que a gente tem que observar. Sargento, a gente percebe que na vida isso funciona, no trânsito também. O respeito e a gentileza, não é isso? A gente dar espaço para as outras pessoas que estão trafegando próximos a gente, ter essa gentileza, ter esse respeito. Isso também é extremamente importante para poder se locomover de forma sociável, de forma respeitável, né? Isso é essencial, é o primeiro passo. Antes da gente procurar a educação para o trânsito, antes da gente respeitar as leis que são construídas nesse campo ideal, né, da construção da sociedade, são coisas básicas, né, como o respeito. E podem incidir durante uma briga no trânsito, por exemplo, tão fútil, né, em mortes, em lesões graves. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, respira os 10 segundos, dá uma acalmada, porque pode levar para uma situação mais grave. O respeito é extremamente importante. Eu gostaria de umas dicas técnicas do senhor também. Por exemplo, o retrovisor, ele é extremamente importante também para você poder ter uma noção do que está acontecendo em todos os ângulos, né, sargento? Então, por exemplo, é preciso uma boa regulagem e um costume, igual o senhor falou, automatizar, colocar o cinto. Automatizar também, usar sempre o retrovisor, não é isso, sargento? Certo. O retrovisor esquerdo e o interno, eles são obrigatórios, porque é os que te dão, na rodovia principalmente, a oportunidade de verificar o veículo que está trafegando a sua traseira. Então, sempre manter eles bem adequados para não perder essa visão do que vem atrás de você. Eu gosto muito daquilo que o senhor chama de direção preventiva. Sim. Não é? Sargento, gostaria que o senhor falasse mais um pouco desse assunto, que eu acho que esse assunto realmente, ele vem antes de tudo, né? Sim, a prevenção, a direção defensiva, ela tem a prevenção e a correção, né? Como eu disse, a correção, infelizmente, é quando já aconteceu o sinistro. Nessa prevenção seria essa automatização, né? E a gente antecipar condutas para que o que é desfavorável para nós não se torne um risco, como condições climáticas, como a condição da via, né, a condição do próprio motorista que está trafegando no sentido contrário ao seu, você não sabe como é que ele está, se está embriagado, se não, se por algum motivo emocional ele vai dirigir de uma forma mais imprudente. Então a direção defensiva preventiva, ela permite que você preveja situações e tenha o devido cuidado para evitar todo tipo de sinistro. E a gente percebe, a gente trabalha muito junto com a polícia, que é muito importante essa interação também do cidadão com a polícia. Acho que é uma forma de ajudar também no trânsito, né? Quando vê algumas coisas que precisam ser comunicadas à polícia, comunicar, né, sargento? Acho que a comunidade participar do trânsito também funciona bastante, né? Com certeza. Hoje eu estou representando especificamente o subsetor do GPRV, né, da Polícia Militar Rodoviária de Carmo do Paranaíba. Mas a gente sabe que a estrutura da Polícia Militar, ela não abrange só o trânsito rodoviário, nem o trânsito urbano. Ela tem toda uma estrutura, oferece vários serviços e a gente tem que prestar atenção nessa situação, sim. Em ajudar os órgãos públicos, em se preocupar com a sua segurança, porque a previsão do nosso artigo 144, que fala da segurança pública, não é só o dever do Estado, mas responsabilidade de todos também. Sargento, deixo nossas câmeras, nossos microfones, para o senhor concluir realmente a nossa conversa aqui sobre o Maio Amarelo, esse trabalho de que juntos salvamos vidas, né? A gente espera que com conversas como essa possam conscientizar as pessoas do perigo que existe na estrada e também desse respeito pelo cidadão, pelo motorista, pelo ciclista, por todas as pessoas que estão trafegando. Fique à vontade, por favor, sargento. Sim, eu gostaria de pedir à população mais específica, aos telespectadores de São Gotardo, Matutina e Tiros, que tenham mais atenção às leis de trânsito, procurem beber e ficar em casa, ou que bebam e chamem um Uber. Essa é uma situação recorrente aqui na nossa região. O pessoal tem aprendido bastante, mas nós precisamos mais do engajamento da sociedade. Vamos tratar dos pontos mais específicos de São Gotardo, e esse é um que está incomodando, infelizmente, a questão do uso de bebidas alcoólicas aqui na nossa região.
Isso vai impactar bastante nas melhoras dos nossos resultados, que eu apresentei aqui no início, e com certeza todos teremos um trânsito bem mais seguro. A gente consegue sim, juntos, salvar vidas. Muito obrigado pela presença, pelas palavras, viu, sargento? Eu que agradeço. Estarei à disposição numa nova oportunidade. Obrigado. Muito obrigado também. Bom, você assistiu no Jornal SG, então, uma entrevista com o sargento Gabriel sobre o Maio Amarelo, que é uma produção da Câmara Municipal de São Gotardo, aqui da SG TV e da Polícia Rodoviária. Muito obrigado pela sua audiência.